Você que já é inscrito do canal, considere agora em fazer parte do clube de membros. Venha lutar conosco contra a ignorância e desinformação histórica e contra o cientificismo. Seja um legionário do CVC. Só clicar no botão Seja Membro e escolher um dos pacotes. É como se fosse uma compra online. É muito rápido e seguro, sendo tudo garantido pelo YouTube. Você terá conteúdos exclusivos, prioridade de respostas nos chats ao vivo, brasões exclusivos que graduam conforme sua permanência, nome personalizado e emotion que só você pode postar. Seja um legionário. Juntos somos mais fortes. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Lembrando que todos vocês que se tornarem membros, que forem membros, vão estar participando da nossa ação dos livros, né? Nossa ação dos livros. Você vai estar aí participando para poder concorrer a esses livros aqui, que eu vou estar sorteando entre os membros, tá? No dia 15 de janeiro. Você vai poder escolher assim, né? O livro do Olavo, Imbecil Coletivo, está em ótimo estado de conservação. Você vai poder escolher também entre esse livro aqui, tá? Muito interessante também, está em ótimo estado. E esse livro aqui, ó, está em excelente estado também de conservação. Tu não vai ver uma orelha, não vai ver nada. E com a dedicatória do canal, vai estar nos 3 livros, tá? Uma dedicatória ao canal, vou estar enviando para vocês, tá? Qualquer lugar do Brasil, se você mora no Acre, você vai conseguir receber também os livros aí, tá? Uma forma de agradar vocês aí que estão se tornando membros do canal. Você que está se tornando um legionário, eu agradeço bastante. Se você entrar na aba do nosso canal de assinaturas, vai ter lá já diversos vídeos, tem live, diversas lives, tem vídeos, tá? Somando tudo, tem mais de 700 horas de conteúdo só para os membros. Olha que interessante, né? Fora outros benefícios aí, tá bom? Então lá para o dia 15 de janeiro a gente vai estar aí numa live só para os membros, sorteando entre o pessoal que está lá. Beleza? Bem legal isso aí. Outra coisa também, por favor, se inscrevam no nosso canal Reserva. É importante também, tá? Deixa eu botar o link aí. O Vinícius César 2 também tem conteúdos lá que não tem aqui, nem mesmo na área de membros. Então é legal também se você se inscrever lá. Tá? O Vinícius César 2, o canal criei essa semana aí. Se inscreva lá, porque sabe como é que é. Se acontecer alguma coisa aqui, pode estar todo mundo já, boa parte já alocados lá, né? Enfim, tá bom? Já fiz uma live exclusiva lá no canal 2 também, bem legal também, sobre os assuntos atuais, políticos. Se você puder dar essa força aí, eu agradeço, faça esse favor para mim, se inscrevendo lá, tem conteúdos exclusivos lá no Vinícius César 2, tá? E caso alguma coisa ocorra com esse canal aqui, já vamos ter o nosso canal reserva lá com a boa parte da galera já alocada, para não ficar o pessoal perdido, né? Porque você sabe que a gente vive momentos muito difíceis de censura, né? Canais aí que realmente falam a coisa fora da curva tem desagradado bastante o sistema e eles realmente não perdoam, né? Primeiro eles cortam suprimentos, depois, quando eles vê que o canal insiste, eles vão lá e limam mesmo, né? Não tem jeito. Então seria importante se vocês se inscrevessem lá no canal Vinícius César 2, o link está aí no chat, tá? Conteúdos exclusivos lá também. Vou estar reupando os antigos vídeos do Falha da Matrix lá. Já tem alguns, né?
Já reupei uns 3 aqui, né? A farsa do aquecimento global, o debate aqui ANCAP versus funcionário público, a degradação dos homens da nova era. Tem uns assuntos bem legais e vídeos exclusivos lá também. E uma live também lá, exclusiva. Beleza? Vai te catar. Entre churrascos e pendrives. Foi legal essa live aqui. Tá tudo lá no canal 2, beleza? Então eu peço esse favor seu aí, se você puder se inscrever no nosso canal 2, eu agradeço muito. Tá bom? Agradeço também a sua presença aqui hoje. Fala aí, membros do canal, muito bem-vindos. Não foi? Aconteceu, né? O canal do Rômulo caiu, né? É mesmo, é? É complicado. O Paulo Henrique já comprou a maioria dos livros aí, ó. Pessoal, vai comentando aí. Hoje nós estamos trazendo um assunto muito controverso, muito interessante. Valeu, Maria, se inscreve lá, obrigado. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas, cara, bateu uma preguiça tão grande. Pô, fazer vídeo, fazer uma live aqui com o pessoal, que a gente aproveita e troca uma ideia, interage melhor. Pessoal, vocês acreditam nessa história de demônios e tal, né? O público do canal está bem diversificado agora, né? Posso fazer até uma enquete aqui agora com vocês. O que eu penso? Esse cara para lá, óculos no nariz, acerta alguma coisa, erra em outras, aquele velho negócio. É isso. Vamos analisar aqui o vídeo do problema do rio Eufrates. Dizem que está ocorrendo coisas sinistras lá. Vamos analisar. Vamos dar o nosso veredito. Vamos analisar o vídeo. Vamos ver esses sons aí. Tem também dicas de livros, de um livro aqui bem interessante também, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Tá? Deixa aqui para não esquecer. Vou esperar o pessoal chegar aí. Quem vai ganhar a Copa? Pô, cara, essa é a pergunta mais misteriosa que tem. Eu acho que vai sair o campeão ali daquelas quartas de finais entre Holanda e Argentina. Quem passar ali vai ser o campeão, eu acho. Holanda ou Argentina. Vamos ver. A torcida da Argentina deu show hoje, né? Parecia que o jogo era na Argentina, né? A torcida brasileira... A Argentina tá numa crise danada, mas o povo tá indo pro Catar, né? A torcida da Argentina encheu lá o Catar, né? Que é um país com custo de vida alto, o Catar, né? O povo da Argentina tá indo em peso para lá. Que crise na Argentina é essa, hein? Fico pensando aqui também, né? Porque é a mesma coisa no Brasil, né? Diz que tem uma crise danada no Brasil, mas tu vai lá no Village Mall, lá que é um shopping de luxo lá na Barra da Tijuca, tá lotado. Tem gente nadando de braçada, pessoal. Crise para uns, oportunidade para outros, né? Velho negócio. Acho que a Argentina tá quase igual a Venezuela, mas não parece não. O povo tá indo pro Catar em peso. Tu viu a torcida da Argentina lá no Catar, meu amigo? Lotou aquela porra lá, cantou do início ao fim. É bizarro, né? Agora, o assunto aqui hoje, né, cara? O assunto aqui hoje nós vamos analisar aí o que andam falando dessa nova questão que viralizou aí, dos sons diabólicos que tá vindo lá do Eufrates. O Eufrates, para quem não sabe, é um dos rios, né, que cortam a Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, né, ali junto com o rio Tigre, que possibilitou a criação da primeira civilização organizada e complexa já catalogada na humanidade. O nosso canal vinha sempre falando de história, nós demos um tempo, e iremos retornar, principalmente aí ano que vem, né?
mas eu estou sempre dando umas pinceladas aqui sobre tudo isso, né? Vocês sabem que a Mesopotâmia foi importantíssima, foi o berço da civilização, né? Ali começando com os fenícios e os sumérios, também tinha os babilônicos, os acadianos, os sírios, né? Então, uma região importantíssima para o contexto antropológico, né? Contexto histórico, tudo mais, né? Berço de grandes inovações da humanidade, né? Eles que inventaram o estudo das estrelas, né? Ali com a questão da astrologia, né? Que veio a ser a astronomia depois, né? A gente sabe que tudo começou assim, não é isso? A protociência foi a questão dos deuses, da religião. Então não adianta hoje ateus tentarem desanexar isso ou partirem por uma identidade mais científica da coisa, sendo que ciência tem tudo a ver com religião, né? São da mesma bios, né? Só que a partir ali do período do iluminismo teve uma cisão, né? Mas hoje nós estamos vendo um fenômeno onde a ciência está voltando a ser do campo religioso, né? É bem engraçado isso. O bom filho a casa retorna, né? Então a ciência, nós estamos vendo um fenômeno que, por mais paradoxal que seja, até porque quem mais encabeça essas trincheiras são tidos aí ateus, né? Geralmente o ateu ele é mais apegado às questões científicas, né? É o mais idólatra das pautas científicas, vamos dizer assim, mas são os próprios agentes, esses ateus, do fenômeno que a gente vem contemplando na nossa era, da religião voltando a ser, ou melhor dizendo, a ciência voltando a ser religião, né? E fazendo aquela união ao qual era indivisível, né? Nessa era aí do bronze, né? Até antes da era do bronze, da era do ferro, Idade Média, etc. Né? Então, é curioso, né, esse fenômeno, né? E esses ateus não se tocam. Eu digo ateu, esse pessoal que está na internet, né? Esses militantes, né? Ou militontos, né? Que não conseguem enxergar isso, que eles estão sendo os agentes do fenômeno do religare, religião, né? Entre ciência e religião, né? Novamente, porque era uma coisa só. Era uma coisa só. Então, tudo que hoje nós conhecemos como ciência veio de um processo, digamos, evolutivo, ao qual era tudo feito para os deuses, em nome dos deuses, e unicamente para a adoração aos deuses, né? Então, quando os sumérios começaram o estudo das estrelas, isso fica notório. Naquela época, como é que eles conseguiam, né, observar os planetas, as estrelas? É fascinante aquele povo. Tudo começou ali, né? Vários inventos que temos até hoje aí, né? Ou então que sofreram processos evolutivos. Tudo começou ali na Mesopotâmia, né? Com aqueles povos ali, os babilônicos, né? Os sumérios, os fenícios, né? A escrita, até mesmo, né? A escrita mais moderna, a escrita cuneiforme, tudo, né? Bebidas, tipo vinho, a cerveja, a domesticação de animais, tipo cão e gato. Tudo, praticamente tudo, né? Começou ali e depois foi passando ali para os egípcios, né? Para os persas, enfim, bem depois, os gregos, né? E mais depois ainda, romanos, enfim, até vir desencadear ali na Idade Média, depois veio o Iluminismo e destruiu tudo. Né? Destruiu tudo e cá estamos nós, né? Na era onde um globalismo, um esquerdismo domina o absoluto tudo. Felizmente é isso, desconstruíram muita coisa, mas ao mesmo tempo, que nem eu disse, a gente contempla aí o retorno da ciência voltando a ser unicamente uma coisa só com a religião, né? Porque é isso que transformaram a ciência, né? Ou estão tentando transformar a ciência de novo em religião. Aquela religião que eu digo do ponto de vista mais arcaico mesmo, né? Que é aquela religião mais dogmática, né? Que não pode ser, principalmente ali a religião mais do ponto de vista abraâmico, né? Da coisa, que é aquela religião que é incontestável,
deuses muito enfeitados, né, muito sobrenaturais demais, né, o que você não vê muito no paganismo, mas você vê nas 3 religiões abraâmicas, um Deus muito enfeitado, que pode tudo, que faz tudo, que sempre existiu, que é acima do bem e do mal, que é aquele pavão muito enfeitado, sabe, com atributos sobrenaturais muito fantásticos, coisa que você não via nos paganismos, você vê com as religiões abraâmicas, né? Religiões abraâmicas, para quem não sabe, judaísmo, o islã, o cristianismo e o rastafarianismo, né? São essas as religiões abraâmicas aí. Então, gente, vamos analisar aqui, né? Acho que o pessoal já vai chegando aí, já depois veio gravado aí, não sei, não vou arrastar muito isso aqui também não. O pessoal está opinando aqui, ó, se acredita ou não na existência de demônios. Vocês podem deixar seus comentários aí. Bom, o pessoal tá dividido aqui. Essa deve ter sido boa, não vi não. Mas depois eu vou tentar achar esse vídeo aí. Né? Não sei, não vi. Mas deve ter sido legal. Ah, não sei. Cristiano Ronaldo e Neymar? Não sei, cara. Não sei se trabalham para o sistema ou não. Não sei, cara. Eu sei que nessas épocas exacerba muito essa questão de ópio do povo, né? De pão e circo, né? Não sei o quê, Copa do Mundo, não sei o quê, Copa do Imundo, um monte de coisa, né? O pessoal aproveita essas datas também para. Eu não vejo que a Copa do Mundo seja aí uma. Claro que tudo pode ser usado pelo sistema, né? Mas eu não vejo como um problema, não, pessoal. Copa do Mundo é uma vez a cada 4 anos e dura um mês só, né? Não é uma coisa que te prende, que te segura, que te vicia. Né? É uma coisa muito espaçada, de 4 em 4 anos. É um momento especial, histórico até mesmo, porque, bom, você não sabe nem se vai estar vivo até a próxima Copa. Então é uma forma de você aproveitar, fazer uma higiene mental, né? Curtir também um esporte. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. É que se fosse assim, era para criticar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é todo ano e dura o ano inteiro, né? Dura meses. E é todo ano. Então, por que não criticam o Campeonato Brasileiro? Vão criticar a Copa do Mundo? Então fica aquela coisa que parece que aproveitam as datas, né, para fazer vídeos, e aí vem sempre aquela mesma palhaçada, aquela coisa chata não vejo assim, não vejo que é um problema, não. Se não existisse futebol, não existisse Copa, não existisse competições esportivas como o futebol, os problemas políticos enfim, iam continuar os mesmos, não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Então, acho isso besteira. Tá? Ficar criticando aí competições, eu acho besteira isso, perda de tempo. Não ia resolver o problema se não existisse essas competições. Tá? Ah, sim, é bom você ter falado, Luciano. A live de ontem, eu excluí a live de ontem, tá? Por livre e espontânea vontade, tá bom? Porque eu vou fazer o seguinte agora. Vai ser sempre às madrugadas e também não é toda madrugada, vai ser incerto, vai ser sem prévio aviso. Estarei nas madrugadas fazendo lives surpresas, ao qual a mensagem será autodestruída, tá? Porque é uma forma também da gente poder falar um pouco mais, né? De forma mais dura, mais incisiva e mais direta, e também não prejudicar o canal também, né? Então, fique atento, né? Você que é o povo da madrugada, que é vampiresco ou sofre de insônia, você poderá ser contemplado. Não tem dia certo, não vai ter prévio aviso, então eu tive essa sacada ontem, né? Como eu fui bem mais duro na live de ontem, muita gente não gostou do que a gente vem falando, né, sobre certos assuntos, eu resolvi excluir essa live, né? E vai ser assim, tá? As lives mais duras, mais pesadas, eu vou fazer tipo uma mensagem autodestrutiva, né? Que negócio, né? Essa mensagem se autodestruirá. Então eu vou fazer isso agora, tá? Vou abrir uma live surpresa na madrugada. Pode ser qualquer dia da semana, tá?
E ali a gente vai tecer umas questões mais duras e mais incisivas, tá? E depois de encerrado a live, eu vou deletar a live. Não vai para membros, não vai para nada. Vai ser deletada a live. Tá? Quem viu ao vivo, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Nem membros, nem ninguém. Beleza? Então, fica aí também. Foi bom você falar que eu lembrei desse recado aí. Então, vai ver só quem vai assistir ao vivo mesmo. Depois, ninguém vai conseguir ver gravado. Tá? E vai ser sempre nas madrugadas. Porque eis que ele vem como ladrão. Quando você menos espera, né, vem um punhal da incisão, cortando na carne. Vou fazer assim agora, achei legal. A Mesopotâmia, Tiago, fica onde hoje é ali a Eurásia, né, o Oriente Médio e tal, né? Uma parte muito importante é onde hoje é o Iraque, né? Inclusive eles dizem que ali foi onde estava o Éden, né? Onde foi o Éden. Tem profecias bíblicas sobre aquela região lá, inclusive sobre o rio Eufrates, né? Eu acho que o vídeo que eu vou analisar aqui, fazer o react do pastor, o vídeo que viralizou sobre isso é de um pastor, tá? Aí depois foi gerando outros vídeos em outros canais. Eu acho que aconteceu isso. Então eu vou analisar aqui o vídeo que parece que foi o primeiro sobre esse assunto. Depois os outros canais foram pegando aí o bonde em cima desse vídeo aqui, que eu vou analisar agora com vocês, tá? Anjos caídos estão gritando debaixo do rio Eufrates, profecia bíblica se cumprindo. Pastor Antônio Júnior. Acho que desse aqui foi o primeiro, não sei. Depois vários canais estão comentando sobre isso, não poderia ficar de fora, porque também entra uma questão geohistórica, né? Inclusive estou com um livro aqui bem interessante também, ó. Se você quer entender, né, tudo sobre Mesopotâmia, daquilo que mais converge, né, mais importante, né, do Michel Rolfes, ó. Michel Rolfes, Mesopotâmia, Grandes Civilizações do Passado. Eu não sei também se você vai achar mais isso aqui. Isso aqui é uma coleção antiga que eu tenho. Tá? É um livro muito legal, em capa dura. Tem um estudo muito legal, muito completo sobre a Mesopotâmia, né, cara? Ele é ilustrado também, né? As tábuas, ó. Entendeu? É muito show de bola, né, cara? Muito legal mesmo. Que o mapa, os mapas, a cultura, gravuras, né, cara? É muito bacana esse livro. Muito legal mesmo. É muito legal, Mesopotâmia. Enfim. Os sítios arqueológicos, né? Muito legal, né? Esse livro é todo assim, tipo em papel revista. É muito bacana mesmo. Muito gostoso. Vai ver aqueles livros gostosos? É um livro gostoso, cara. Muito gostoso mesmo. Eu só estou folheando aqui para vocês terem uma noção. Né? O conceito de Stonehenge, né? O conceito de Stonehenge, que é achado na Inglaterra, mas os primeiros mesmo achados na antiga Mesopotâmia. Toda a questão arqueológica, né? De cerâmicas. Muito legal. É o berço da civilização, né, pessoal? Mesopotâmia, Uruk, tá vendo? Onde nós contamos também. Quem é antigo no canal sabe, né, cara? Aquela nossa análise lá do Gilgamesh, né? O Enkidu, que foram os dois personagens aí que inspiraram a criação de Sansão e de Hércules, né? O Gilgamesh e o Enkidu, na epopeia de Gilgamesh. Então, Sansão. Isso aí tá para os membros do canal, tá? Só para os membros do canal esse tipo de vídeo. Sansão e Gilgamesh. Ou Hércules. Gilgamesh. Como é que era o nome do título lá? Sansão, Hércules ou Gilgamesh. Tá lá para os membros. Onde eu detalho tudo lá.
onde eu provo que Sansão é uma cópia do Enkidu e do Gilgamesh, né? E Hércules também, obviamente. Muito legal, né? Aí, muito legal, legal. Deixa eu pegar um aqui, essa gravura boa aqui. Ó, muito bacana, né? Esse livro é fantástico, né? Então, se você aí que é membro, se tornar membro, você vai ter acesso a esse vídeo aí, tá? Sansão, Hércules ou Gilgamesh. São 40 minutos de vídeo ali que eu explico tudo e dou uma resenha sobre a epopeia de Gilgamesh, que também é um conto sumério, né? Conto sumério, tem a questão da serpente também que enganou o nosso herói. Aí ele não conseguiu a imortalidade. Enfim, tudo história que depois os judeus vieram a plagiar, né? Como é que você sabe que quem plagiou quem, Vinícius? Se as histórias são parecidas? Bom, é só você pegar a cronologia dos fatos. Quem inventou a escrita? Bom, os próprios mesopotâmicos, né? Os fenícios e os sumérios, né? Um criou, o outro aperfeiçoou. Há um pouco de controvérsia para saber quem é quem, até porque são povos muito parecidos. É igual hoje você chegar e falar, quem é que fez tal coisa ali? O gaúcho da fronteira ou o uruguaio? Pô, difícil saber, né, cara? Quem é que é exatamente depois de milhares de anos passados. Mas entre sumérios e fenícios, tá? Mas enfim, povo da Mesopotâmia. Então eles desenvolveram a escrita, né? Todo mundo depois deles vieram copiando essa ideia de escrita, de comunicação por escrita. Não era mais linguagem rupestre, né? De figuras, etc. Até mostrei para vocês aqui nesse próprio livro a tábua de argila, né? Então começou com eles. E a cultura da Mesopotâmia era como se fosse os Estados Unidos hoje, e o povo de Israel, que na época era só os semitas, depois foram para hebreus e depois para israelitas e hoje judeus. Era como se fosse a Bolívia, né? Com todo respeito. Então é como você comparar Estados Unidos com Bolívia. Então, claro que o terceiro mundo vai copiar, né, a moda do primeiro mundo. Então, nada dos judeus é original. Nada. Tudo que você me disser aí que você pode pensar que é uma invenção judaica ou coisa do tipo, eu vou te provar que é uma invenção dos povos vizinhos ali mais avançados, né? Nunca que o primeiro mundo vai tomar como regra algo criado no terceiro mundo, né? E sim o contrário, e é assim até hoje, né? Cara, mas esse livro é muito maneiro, muito maneiro. Tinha um tempo que eu não pegava nele, mas ele é muito rico em detalhes mesmo, tá? Muito rico mesmo em fotos e tudo, cara, achados arqueológicos, em moedas, mapas, tradição, história, antropologia. É muito bacana mesmo. Persepolis, olha que maneiro, cara. Dá gosto, né, cara? Dá muito gosto de você lidar com uma obra dessas aqui. Tem até a questão aqui da Torre de Babel, tá bom? Do ponto de vista antropológico e histórico, tá? Claro, vai ter pincelada do conceito religioso, né? Mas do ponto de vista antropológico e histórico, Torre de Babel, tá? Vai falar dos deuses aqui também, daqueles povos, né? Claro que os semitas, que depois viraram hebreus, que depois viraram israelitas, que depois viraram judeus, eles vão sempre, vai ter aquele conceito, os deuses dos outros são demônios. Claro que o conceito também demoníaco, do ponto de vista espiritual, que para o judeu não era assim que nem um cristão pensa, é apenas adversário, né? Satanás é adversário, pode ser qualquer um, cara, entendeu? Não quer dizer que é um espírito com chifres, entendeu? Satanás é um conceito da linguagem original dos hebreus, né? Que depois o cristianismo veio a colocar como um espírito, né? Um espírito, e essa questão de ser sempre assim, com chifres avermelhados e aquelas figuras diabólicas mesmo, né? Ele começou
Passar todo o conceito aqui para vocês. Ó. Começou, na verdade, com uma mescla, tá? Uma mescla do conceito tirado do Livro dos Mortos do Antigo Egito, que data de 1380, alguma coisa assim, antes de Cristo, tá? Que já falava ali dos demônios vermelhos, tá? Também com a figura depois detalhada pelos celtas e também pelos antigos gregos do deus Pan, tá? Que era um deus, na verdade, dos bosques, das florestas, e ele era retratado assim, um humanoide com chifres e patas de animal com casco e rabo com ponta, né, com a ponta de seta. Então se mesclou esses conceitos do Livro dos Mortos do Antigo Egito com a cultura celta, a cultura grega, e se formou na cristandade esse imaginário que o demônio teria essa figuração, né, de um ser humanoide, avermelhado, cara de mal, barbicha, chifre de bode, rabo pontudo e patas com cascos de bovino ou cavalo, sei lá. Né? Então, uma mescla do deus Pan com... que era um deus maneiro, cara, entendeu? Com o conceito do Livro dos Mortos do Antigo Egito. Então, nada se cria, tudo se copia, né, meus amigos? Muito legal, né? Deixa eu ver se eu achava aqui... não sei se vocês vão achar. Bom, se vocês acharem algum sebo, eu recomendo demais aqui, ó. Mesopotâmia, Grandes Civilizações do Passado, do Michel Ruff. A qualidade é extraordinária desse livro aqui, tá? Dá muitos detalhes de vários pontos de vista. Beleza? Agora, eu não sei, sinceramente, eu não sei se existe um conceito realmente diabólico, né? Ou que existem demônios, né? Ou se simplesmente existem apenas, e não é apenas, né? Seria coisa pra caramba, desse ponto de vista nosso, né? Espíritos ruins, né? Espíritos humanos maus, né? Que depois da morte, claro, com a existência do mundo espiritual, uma coisa que também não se tem provas, pelo menos assim, não provas assim macros, né? Pode ter uma prova de experiência empírica. Aí vai depender do indivíduo que teve essa prova para si. Eu ainda não tive uma prova empírica que exista um mundo espiritual. Tá? Inclusive, para quem não viu, a gente já teve. Tem a nossa playlist aí colocando o ceticismo à prova, onde a gente tenta praticar algo do ponto de vista espiritual. Fui até no cemitério à meia-noite fazer uma live, invoquei os espíritos lá. E a princípio aconteceram algumas coisas ali um pouco atípicas, né, como, por exemplo, audição, mas é uma experiência muito própria minha, de audição ali, principalmente de crianças, né, e ali estava completamente deserto, e ouvi, né, uma criança falando comigo e tal, mas é uma coisa que pode ser também muito do subconsciente, devido ao cenário. Eu não vejo isso como uma prova cabal que exista um mundo espiritual. Por isso que eu me mantenho agnóstico, porque não tem como provar nem que sim, nem que não. Eu acho que não tem como a humanidade, por enquanto, provar isso aí e até mesmo refutar categoricamente, afirmar que não existe nada, porque você teria uma fé na inexistência, que é uma coisa típica de ateu, né? Fé na inexistência, eles afirmam que não existe. Que para mim isso aí são os dois lados da mesma moeda. Né? Ateu e religioso, os dois lados da mesma moeda. Então, eu penso que o ponto de vista mais honesto é ser agnóstico. Né? Mas é uma opinião minha. Né? Eu não tenho empirismo para dizer que existe e até mesmo não tem como você afirmar que não existe nada. Esse é o problema do ateísmo, né? Porque o ateísmo jamais se comprovará verdadeiro. Olha só que absurdo, né? Vamos dizer que existe o mundo espiritual. Um dia a gente saberá, nem que seja na morte, né? Quando a carne morrer, o nosso espírito vai se deparar com uma outra coisa, né? Se realmente existir. Então, alto lá, né? Pode ser que um dia a gente descubra. Agora, o ateísmo não tem como ser comprovado verdadeiro. Nunca terá. Porque se o ateísmo for a verdade, e há uma possibilidade do ateísmo estar certo.
Mas se ele estiver certo, a gente jamais poderá comprovar, porque ao morrermos a gente não vai se deparar com nada. A nossa consciência apaga e a gente decide de existir simplesmente. Então a gente não vai ter consciência nem que sim nem que não. A gente simplesmente é um sono eterno sem sonhos, né? Então não teremos como comprovar nada. É por isso que eu larguei o ateísmo do ponto de vista filosófico, que muita gente insiste em não entender, né? Então eu não posso mais me considerar ateu porque eu me deparei com essa constatação filosófica, muito simples até, e óbvia e inegável, refutável. O ateísmo jamais se comprovará verdadeiro. Jamais. Porque mesmo que ele esteja certo, estando certo, a gente não vai ter consciência de que a gente acertou em ser ateu, entendeu? A gente não vai ter nenhum tipo de consciência fora do corpo. Então, ninguém vai saber da verdade, né? E em vida é aquele velho debate milenar. O ateísmo só se escora na falta de provas, segundo eles, que a religião não fornece as provas. Então, se a religião não fornece as provas do que seus deuses existem, então eu sou ateu, né? Então isso é muito comum também, né? O cristianismo provou que Jesus cura lá, praticou Mateus 10:8. Você não vê nenhum cristão no hospital praticando Mateus 10:8, entendeu? Que é uma ordem direta de Jesus, né? Que tinha que fazer aquilo ali, ressuscitar mortos nos velórios, né? Cadê cristão fazendo isso hoje? Você não vê, você vê eles no YouTube aí, né? Não vê nos velórios ressuscitando morto igual Jesus mandou. Ou seja, Mateus 10:8. Então o ateu fala, se o cristão não pode fazer isso, não pode praticar realmente um sobrenatural cabal, se não somente o cristianismo, mas as outras religiões não conseguem provar os seus deuses de fato, logo eu sou ateu. Ou seja, o ateísmo ele vive da falta de provas fornecida pela religião. Ou seja, o ateísmo é meio que um apêndice da religião, não consegue se desvincular de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo se diz os maiores inimigos da religião, né? Então, do ponto de vista prático, pragmático, eu também não posso me colocar mais como ateu. E do ponto de vista filosófico, menos ainda. Por mais que ateu e agnóstico, no seu dia a dia, se pareçam muito, né? Na vida prática é quase a mesma coisa. Mas, se você for ver do ponto de vista filosófico, é um abismo. É um abismo, né? Mas, enfim, isso é um debate que a gente pode construir em outros vídeos, né? Deixa eu ver aqui, tem um superchat aqui, ó. Criatório Laço do Passaneiro. Jesus era um plágio? Cara, isso é um assunto polêmico, um assunto que eu abordava muito aqui no canal. Eu revi muitas coisas, tá? Mas muito provavelmente Jesus existiu, sim, tá? Existiu. Ele foi um cara subversivo, ele foi um judeu sensato, um judeu foda pra caralho, porque ele foi lá e fez uma cisão. Ele foi lá no templo e peitou os caras. E tanto é que você vê que o Império Romano não tinha nada contra Jesus, né? Quem foi o culpado daquilo tudo que aconteceu foi os próprios judeus ali, principalmente sacerdotes, né? Jesus ele não apontava o dedo para ninguém, para romano, para Roma, para prostitutas, para ninguém. Ele se ficava puto. Você queria ver Jesus puto, era com a liderança judaica. Então, meu amigo, por isso que os judeus até hoje odeiam a figura de Jesus. E aquilo, meu irmão, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se Jesus é inimigo dos judeus, então eu vou gostar de Jesus. Só por esse fato. Veja bem, liderança judaica, não estou falando do povo israelense. A liderança judaica é o que destruiu o mundo, né? Ih, rapaz, aí. Não precisa comentar, João. Fica, tá? Bom, quem entendeu, entendeu. Então, cara, só por isso aí, cara, um judeu que chegou e falou, eu sou judeu, mas os caras estão completamente errados, né? Jesus foi um judeu sensato, né? Não tem como não gostar de Jesus, né? Jesus, mas agora, o Jesus histórico, agora que ele ressuscitou realmente, né? Até que ponto isso é uma metáfora, até que ponto isso, as ideias de Jesus ressuscitaram, porque é aquilo, quando você mata o cara, ele se transforma no mártir e a ideia dele ganha um boom. Será que isso é um conceito metafórico de ressurreição? Ou será que o corpo dele realmente subiu aos céus? Será que isso também não é a prova dos alienígenas
astronautas, porque abduziram Jesus, né? Tipo a carruagem de fogo lá, que é descrita no Antigo Testamento, que é muito descrita na Bíblia, várias passagens que são interpretadas aí como OVNIs, né? Então, o Elias, né, subiu aos céus, aquilo ali não seria uma descrição de abdução. Então dá margens para outras teorias que a gente poderia ficar 10 horas aqui debatendo, de tão interessantes que são, né? Isso dá um pouco de nó na cabeça das pessoas. Eu acho interessante pra caramba, cara. É um pensamento que voa longe, né? Vamos reagir aqui ao vídeo do pastor, gente? Eu acho que é esse vídeo aqui que deu origem aos outros, né? Vamos ver o que ele tem para dizer aqui. Todos os créditos ao pastor Antônio Júnior, canal do pastor Antônio Júnior. Eu acho que tá todo mundo tirando aí desse vídeo aqui que ele postou. Vamos ver o que ele diz aqui. Vídeo mostrando que seriam gritos de demônios saindo de uma região por onde passava o rio Eufrates tem circulado pela internet, Vai vendo aí, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus até o soar de uma das trombetas do Apocalipse. Ouça esses sons com muita atenção e depois nós vamos analisar tudo isso baseado na palavra de Deus, tá bom? Escute aí. Olha isso, irmãos. De acordo com as informações, esses ruídos assustadores foram registrados por arqueólogos que estão fazendo escavações em um trecho do rio Eufrates que secou. Alguns religiosos acreditam que os escavadores, por acidente, acabaram localizando o abismo onde 4 demônios foram lançados por Deus e que será aberto quando a profecia de Apocalipse, capítulo 9, se cumprir. Mas será que tudo isso é verdade? O que a Bíblia diz sobre esses anjos caídos? Qual é a importância do rio Eufrates dentro das profecias da Bíblia do fim dos tempos? Será que esses ruídos são um sinal de que a hora desses demônios serem soltos está se aproximando? Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza você vai ficar impressionado com o que eu vou te revelar aqui, tá bom? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias, no livro de Apocalipse, o apóstolo João recebeu de Deus a visão de que 4 espíritos estão aprisionados perto do rio Eufrates, esperando o momento da sua libertação para o mal. Eles terão o papel de mobilizar os reis da terra para a guerra final chamada de Armagedon. Vamos ver juntos o que está escrito. Preste atenção. Tem isso, né? O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Bom, poderia até entrar num estudo apocalíptico, né? Mas o Apocalipse, ele dizia de um tempo futuro para o pessoal da época ali. Esse tempo futuro, para a nossa geração, já é tempo passado. Entenderam, pessoal? Não é para o nosso futuro, é para o futuro daquela galera lá daquela época. Ou seja, o pessoal que escreveu o Apocalipse, porque tem uns apocalipses que são apócrifos, como o de Paulo, né? Enfim, tem muita coisa que foi retalhada ali nos concílios da Icar, né? Jogado como apócrifo e tal, né? É uma pena isso aí. Tem que ter um estudo mais aprofundado dos apócrifos e tal. Mas esse João que escreveu o Apocalipse não é o mesmo João que foi apóstolo, tá? Já foi feita análise grafotécnica e mostrou que as letras são diferentes. Até porque não é nem questão de letra diferente. Aquele João apóstolo era um analfabeto. Ele era um pescador da Palestina da Era do Bronze. Ele não sabia escrever. O que pode ter acontecido é assim: alguém escreveu por João. Beleza?
alguém escreveu por João. Ou ele narrava e o escriba escrevia, tanto é que saber ler e escrever naquela região, naquela época, era uma questão tão pica, tão top, que o cara era tipo um sacerdote, os escribas, lembra? Os escribas e fariseus. Então, era um posto de alto poder hierárquico, né? Ser um escriba. Né? Por quê? Porque a maioria no mundo naquela época era analfabeto. Né? Enfim, ainda mais nessas regiões, vamos dizer assim, de terceiro mundo da época. Então, o João apóstolo não teria como escrever nada. Ele, no máximo, narrou e alguém escreveu por ele. Ou então escreveram em sua memória. Você vê que o próprio Jesus não deixou nada escrito. Escreveram em nome de Jesus, por ele, né? Narrando o que ele teria feito. O próprio Jesus não deixou nada escrito, assim como Buda não deixou nada escrito. Escreveram por eles, tanto por Buda como por Jesus. E a mesma coisa, o cara que escreveu em nome de João, vamos dizer assim, o escriba que escreveu as obras de João, não é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Então, isso é uma coisa também que poucos sabem. Tá? Bom, estou falando de história, antropologia, beleza? A sua fé eu não analiso mais aqui, nesse canal. Então, fica claro que o Apocalipse, ele trata até de um tempo futuro, sim, mas um tempo futuro das pessoas daquela época ao qual foi escrito. Não é no nosso futuro, 2022 depois de Cristo. Não é. Para a nossa geração, para eu, para você, para quem está nos vendo, para os nossos filhos, para os nossos netos, é tempo passado o Apocalipse. Tá? O que teria que acontecer nessas profecias apocalípticas ou já aconteceram ou elas nunca aconteceram até hoje. E já deveriam ter ocorrido. O problema é esse, tá? Tempo futuro para eles lá, para o tal João que escreveu o Apocalipse. Não para nós. Tá? Isso é uma coisa que precisa ser falada. Mas vamos embora. Olha isso, irmãos. O Eufrates é um dos rios descritos como fronteira do Jardim do Éden, que está no capítulo 2 do livro de Gênesis. As suas águas passavam pelo local. Isso que ele está falando, que foi parte do Éden, aquela região ali onde é o Iraque e tudo mais, isso é tradição. Né? Não há nenhuma prova que um dia ali existiu um Éden, não é uma prova de sítio arqueológico ou geológico que comprove que ali teve tipo um oásis, um paraíso verde naquela região, assim, exatamente, né? O máximo que você vai ver disso aí são os famosos jardins, né, que construíram ali os mesopotâmicos, né? Os jardins, até os jardins suspensos da Babilônia, né? Então os babilônicos eram contumazes, né, de fazer jardinagem, né? Que é um conceito também criado pelos babilônicos, né? E pelos mesopotâmicos em geral, a agricultura e jardinagem. Começou com eles também, olha só. Praticamente tudo que a gente conhece hoje, que desenvolveu a humanidade, começou com os povos da Mesopotâmia. Praticamente tudo, 99,9%. Tá? Então eles construíram ali, principalmente os babilônicos, o conceito de jardinagem, onde se tem registros mais antigos de jardinagem e agricultura em massa. Foi na Babilônia, né? Então é o máximo que se aproxima ali de forma comprovada pela história e pela antropologia, até mesmo pela geologia, é isso aí. Né? Não que existia um paraíso na Terra exatamente, né? A não ser que você considere os jardins da Babilônia um paraíso na Terra, uma das maravilhas do mundo antigo. Mas nada assim do ponto de vista que prove sobrenatural de nada, né? Vamos dizer assim. Que deu... Então, isso aqui, que ali, aquela região foi o Éden, é uma tradição, assim como tem a tradição católica das coisas que não estão nem na Bíblia, mas faz parte da tradição católica. Lembrando aqui que tradição católica não é prova histórica. Tá? As tradições católicas não são provas históricas, porque muitas ali não estão nem sequer narradas na Bíblia. Como, por exemplo, os apóstolos lá que morreram de cabeça para baixo. Eu não sou digno o suficiente de morrer como meu salvador, então eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é a tradição católica. Tá? A história de São Jorge,
etc. Nada disso está na Bíblia. Isso foi falado depois, criado depois. Isso é tradição, né? Isso não está na Bíblia. Então, a tradição não é prova histórica em si. Infelizmente, eu tenho isso para dizer para você. A tradição de um povo ou de uma instituição não é necessariamente uma prova histórica. Então, essas tradições católicas não são provas históricas, tá? Não podem ser encaradas como provas históricas, é apenas a tradição. Assim como a tradição do povo judeu. Não pode ser considerado prova histórica. E eu considero também a polêmica agora, hein, João, que eu vou falar. Hein? A questão do holofote é apenas uma tradição judaica, tá? Não é prova histórica. E pronto. Vamos continuar com o vídeo, senão o pessoal vai colar a placa. Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. Mas como nós sabemos, Satanás se disfarçou de serpente, enganou o homem e o fez comer do fruto da árvore do conhecimento, que havia sido proibido pelo Senhor, e aquele casal acabou sendo expulso do jardim do Éden. Muitos já consideram essa história de Adão e Eva, inclusive cristãos, como uma metáfora, ao qual os judeus já encaram assim há muito tempo. Tá? Inclusive, para os judeus, não teve demônio que incorporou na serpente e fez ela falar. A própria serpente falou mesmo, é como se fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Que os bichos falam, entendeu? É aquelas típicas histórias que animais falam, entendeu? Para o cristão que veio essa ideia de demônio que incorporou na serpente, tá? Mas, enfim, muitos já encaram, já até no meio cristão, que é só você procurar aí que você vai ver cristão falando sobre isso no YouTube, inclusive, que é uma metáfora, tá? Que simboliza uma questão a se passar, uma moral da história, vamos dizer assim. Isso nunca realmente existiu, a história de Adão e Eva. Isso para muitos cristãos já, tá? E para judeu, então, isso aí é apenas figura de linguagem já há muitos séculos. Há muitos milênios até, né? Éden. E em Gênesis capítulo 15, o rio Eufrates também foi escolhido por Deus como um dos limites da terra prometida que seria entregue aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse rio está localizado na Ásia Ocidental, na região da Mesopotâmia, nos países que hoje são conhecidos como Turquia, Síria e Iraque. E em um trecho do rio que foi afetado pela seca, um grupo de arqueólogos... isso está correto. Esses rios cortam esses países aí, né, que inclusive faziam parte ali dos antigos babilônicos e fenícios e sumérios, que hoje é a Síria, é o Iraque, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho para comprovar o que ele falou aqui. Isso mesmo. Mesopotâmia, nos países que hoje são conhecidos como Turquia, Síria e Iraque. E em um trecho do rio que foi afetado pela seca, um grupo de arqueólogos teria encontrado uma espécie de poço profundo de onde é possível ouvir gritos e sons de correntes se arrastando. Né? Esses sons supostamente estavam vindo dos anjos que se rebelaram contra Deus, se uniram a Satanás e... Aí já vem a teoria da coisa. Né? Aí entra a história que está todo mundo falando agora, dos sons que vêm do rio Eufrates, que não necessariamente vem do rio em si, né? Mas daquela região do rio, né? Vieram à terra. Aqui eles tiveram relações com as filhas dos homens e geraram os seres que a Bíblia chama de Nefilins. Irmãos, eu não posso afirmar que esses relatos do vídeo que estão circulando na internet são verdadeiros. Essa história dos Nephilim, né? Que eram os deuses dos sumérios, né? Os Anunnakis, né? Vem toda essa história aí deles lá também, né? O pessoal que é adepto da teoria dos antigos astronautas diz que são seres vindos do céu e que levam para o céu também, igual aconteceu com Jesus, com Elias, etc. E são seres extraterrestres, né? Que aquelas visões descritas até em muitas partes da Bíblia, que se assemelham a OVNIs, né? As carruagens de fogo, etc., são OVNIs, né? São os discos, tem vários tipos de OVNIs, de vários formatos, né? Mas aquilo foi interpretado até posteriormente como ações espirituais. Mas o pessoal dos antigos astronautas diz que são ali
atuações de extraterrestres nas suas aeronaves físicas. Tá? Ao que, ao meu ver, faz um pouco mais sentido por se tratar ainda de um escopo físico. São seres físicos em os seus meios de transporte físicos que vieram até a Terra e que iniciaram aqui na Terra uma questão de vida, e pode sim ter um fundamento isso daí, que o pessoal religioso chama de anjo caído, copulou com as mulheres, a filha dos homens, nasceu uma outro tipo de raça. Eu penso que isso pode ser interpretado na época, mas que foi os alienígenas fazendo algum tipo de engenharia genética e gerado outras formas de vida aqui no planeta. Entendeu? Isso que o pessoal teórico dos antigos astronautas diz. Que eu acho que é mais plausível do que a versão espiritual da coisa. Tá? Mas é igualmente interessante. Né? Vamos botar aqui de novo. Mas eles fazem muito sentido. Isso porque no livro de Judas nós encontramos a seguinte mensagem. Olha o que está escrito. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Irmãos, essa passagem de Judas e a profecia de Apocalipse capítulo 9 nos levam a crer que anjos... Poderia também falar do apócrifo de... Rapaz, qual é o nome dele? O de Enoque, né? Que ali tem muitos relatos de OVNIs, né? Caídos e os seres presos na região do rio Eufrates realmente são as mesmas entidades espirituais que, quando forem soltas, matarão 1/3 da população mundial com um exército de 200 milhões de cavaleiros. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 9, o versículo 16. Nós não sabemos se esses cavaleiros terão a forma humana de espíritos ou se eles serão uma tecnologia ou um vírus mortal. Mas nós sabemos que isso tudo vai acontecer durante o governo do Anticristo, na grande tribulação. E voltando à questão dos sons misteriosos no poço da região do Eufrates, já existe um grupo de teólogos que afirmam que o barulho não seria dos anjos caídos, pois essa prisão criada por Deus para manter os 4 demônios não seria física, mas sim espiritual. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela afirma que o local é sim esse rio que se encontra lá na Ásia. Além disso, no início do capítulo 9 de Apocalipse, o apóstolo João diz que uma estrela, que provavelmente seria um anjo, desceria do céu para a terra para abrir esse poço com a chave que ele havia recebido. O problema que eu vejo é que é muito simbolismo, né? Muitas charadas, né? Não é uma coisa direta, uma coisa... Entendeu? E outra coisa que a gente constata é que era normal na época, por exemplo, o povo hebreu sempre colocar o mal que acontece, ou o mal que viria a acontecer nas costas dos povos rivais ali da época, né? Então era comum considerar os deuses dos outros ali deuses estranhos. Aí depois veio o cristianismo chamando aquilo de demônios, né? Os deuses dos outros são sempre demônios, né? É curioso isso. E nem sequer são catalogados assim, tá? Porque eu pincelei no início da live aí da onde que veio esse conceito de demônio exatamente, né? Inclusive esse conceito alado, né, de humanoides alados, como os anjos, por exemplo, também começa na Babilônia, onde nós temos as primeiras figuras assim, de seres humanoides alados, né? Ali interventores e coisa do tipo, que depois a religião cristã veio a incorporar. Então você vê muito retratado em afrescos, em esculturas cristãs, católicas, e está embutido no imaginário popular cristão que anjo seria aquilo ali, né? O anjo Miguel, Gabriel, etc. São ali humanoides, né? com asas, né? E esse conceito é babilônico, tá? Esse conceito é totalmente babilônico, totalmente pagão. Isso aí, tá? Então também se refere assim aos demônios, né? Que são seres humanoides, alados também, né? Então vem aquela mescla, igual eu falei, do que está escrito no livro dos mortos do Antigo Egito, que está escrito ali na mitologia celta, grega, do deus Pan, né?
Então você vê uma colcha de retalhos aí de conceitos e tal, arquetípicos, né? Que foi passando, né? Como o cristianismo e o Islã são as religiões que existem até hoje, que foram as últimas a chegar, né? São as religiões mais novas que tem, é o cristianismo e o Islã. O cristianismo ele veio a embarcar em muitas coisas inventadas antes por religiões, principalmente aí politeístas, né? O Islã já não tem muito isso, porque é um monoteísmo mais puro. O verdadeiro monoteísmo é o Islã e você pode considerar até o judaísmo também, tá bom? O cristianismo não pode ser considerado um monoteísmo. Só pelo conceito de Pai, Filho e Espírito Santo já quebra o conceito de monoteísmo, tá? Monoteísmo mesmo é só o Islã e o judaísmo. O rastafarianismo acho que não, porque eles têm um conceito também de Espírito Santo, se eu não me engano, tá? Teria que confirmar isso aí, que tem tempo que eu estudei sobre o rastafarianismo, teria que confirmar isso, mas a princípio, mas é uma religião muito minoritária, né? Não vale a pena comentar aqui. Mas monoteísmo em massa mesmo, legítimo, só o Islã e o judaísmo, tá? O cristianismo, ele é um neopaganismo, tá? Não vejo isso como um ataque à sua fé, é apenas uma questão técnica de religião. Estudo de religião é isso aí. Então o cristianismo é um neopoliteísmo, tá? Até porque quem iniciou o cristianismo foi a Icar. O que foi a Icar? A gente vai ter que estudar o que foi ali, o que fez Constantino, o imperador de Roma. Tem que começar por ele. Não existia nem templo cristão antes de Constantino, nem sequer isso. O que se tinha era o templo judeu de Salomão, que pregava o judaísmo. Nunca se pregou Jesus no templo de Salomão, tá? Inclusive Jesus tacou o rebu lá, né? Saiu quebrando, chicoteando todo mundo lá dentro. E tinha templos pagãos. Templo cristão jamais existiu antes do imperador romano Constantino, tá? Isso aí é um desafio que eu lanço há muito tempo, alguém me provar que tinha templo cristão antes de Constantino e ninguém conseguiu passar na minha prova, tá? Agora, se falava muito em igreja, Paulo falava muito as igrejas, as cartas das igrejas, né? De Corinto, de Éfeso, etc, etc. Mas aquelas igrejas ali eram apenas reuniões, né? Reuniões que poderiam ser nas casas, poderiam ser até em praça pública, poderia ser no meio da rua, né? Poderia ser em tendas simples, né? Não tinha esse conceito litúrgico, templário, né? Isso aí só veio, sim, com Constantino, né? Tanto é que Constantino, que ele trocou o sábado, dia sagrado, para o domingo do Senhor, porque era o dia de Mitra, que era o deus pagão, senhor dos exércitos. Então você vê, muito comum até hoje, né? Isso é um termo, até os cristãos usam, o senhor dos exércitos, e vai na frente, está comigo. Senhor dos exércitos é um termo das legiões romanas. Entendeu? Quem veio com esse conceito de senhor dos exércitos foram quem? Os legionários. Falando nisso, você já se tornou um legionário? Seja membro aqui do CVC, tá? Você vai estar concorrendo a 3 livros aí, vários benefícios exclusivos e mais de 700 horas de conteúdo exclusivo para os membros. Torne-se um legionário. Pois é, com os legionários que veio esse conceito de senhor dos exércitos, tá? Que era o deus Sol Invictus, tá? Também mesclado com o Mitra, que é um deus que começou mesmo na Índia. Depois ele passa aos persas e dos persas aos romanos, tá? O Mitra. Aí se mesclou com o Invictus, que era o deus Sol. Esse era o senhor dos exércitos, tá? Não tem nada a ver com Jeová. Quem associou foi muito depois, tá bom? Então, gente, e para os membros também tem um conteúdo que eu falo dos deuses El, tá? Que muito é associado, você vai ver isso até na Bíblia, com o próprio Javé. Como se fosse El um termo de tratamento ao deus Javé, e não é, tá? Historicamente, antropologicamente, estudo da religião, eu provo lá no conteúdo de membros que os deuses El eram diferentes do deus Javé. Eles faziam parte do mesmo panteão cananeu pagão. O deus Javé da Bíblia é um deus pagão da Síria, que era uma região da Mesopotâmia, os sírios. Tá? Então, o deus Javé, o pai de Jesus, enfim, não sei como que você encara isso, se Jesus sempre foi Javé encarnado, ou Jesus é filho de Javé,
enfim, não sei como que você vai encarar isso, porque tem várias correntes cristãs com vários pensamentos, mas vamos dizer assim, né, Javé, pai de Jesus, vamos botar assim, o Deus da criação, o Deus do Antigo Testamento da Bíblia, é um Deus que vem de um panteão pagão da Síria. Ele era um Deus de guerra, ao qual se inspirou o Ares, da Grécia, né, o Deus da guerra. Né? Então, ali no panteão cananeu era o Javé, que era o equivalente ao Ares na Grécia. Né? E o El era o deus principal desse panteão, como o Zeus era o deus principal na Grécia. Tá? Então você vai ver muitos esses termos na Bíblia, El Elyon, El Shaddai, todos deuses pagãos, acima do Deus Javé. Tanto é que o Deus Javé era até casado. E foi achado já as tábuas de argila, né, em Ugarit, lá na Mesopotâmia, com a história do Deus Javé com a sua mulher Assirá. Né? Olha que interessante. Então, eu acho que isso tudo, você tem que saber isso aí. Eu acho que é obrigatório vocês saberem dessas histórias. Tá? Mas vamos seguir no vídeo aqui que eu quero ver o barulho do inferno, o barulho dos demônios aí. Então é bem provável que essa prisão não seja uma outra dimensão como essas pessoas defendem, mas sim aqui na Terra. Porém, nós não podemos afirmar também que seja nesse local que foi encontrado pelos arqueólogos. Mas independente do vídeo dos sons serem verdadeiros ou não, existe uma outra profecia a respeito do rio Eufrates que nos garante que nós realmente estamos caminhando para o fim dos tempos e que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Isso porque autoridades... Assim, não se engane, tá, pessoal? Eu faço críticas técnicas aqui. Agora, eu queria que tudo isso fosse verdade. Inclusive que a gente está encaminhando para um juízo final. Que um belo dia vai Jesus aparecer aqui nas nuvens e vai... Ó, acabou a putaria. Acabou. Para tudo, cheguei e vou resolver essa porra aqui. Com todo respeito, tá? Quem dera se tudo isso fosse verdade. Eu torço para que isso seja verdade. Eu tenho fé nisso? Não, mas eu desejo que isso fosse verdade? Sim. Entende? Eu desejo que isso fosse verdade? Sim. Eu tenho fé nisso? Não. Sabe? Eu sei separar as coisas. Eu queria que isso tudo fosse verdade? Sim. Eu queria que Jesus realmente fosse Deus e que ele um dia vai resolver todos os problemas. Que ao morrermos, a gente vai se deparar com um paraíso, a gente vai reencontrar nossos entes queridos amados que perdemos. Cara, isso seria ótimo, seria maravilhoso até. Mas eu tenho fé nisso? Não, não tenho fé, porque eu não tenho base para ter esse tipo de fé. Agora, eu queria que fosse. Né? Eu queria que fosse realmente verdade. O problema é esse, né, cara? Como a gente conciliar aquilo que a gente queria que fosse com uma realidade realmente comprovada. Esse é o problema, entendeu? O ponto é esse. Iraquianas informaram que a estação das chuvas no país tem começado mais tarde e terminado mais cedo, fazendo com que os rios Tigre e Eufrates tenham cada vez menos água. Inclusive, o lugar onde os supostos gritos dos anjos caídos foram ouvidos fica em uma região do rio Eufrates que já secou completamente. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, o que a seca de um rio tem a ver com uma profecia da Bíblia? Nesse caso, irmãos, tem tudo a ver, porque Jeremias profetizou que as águas da Babilônia, onde ficam hoje a Síria e o Iraque, secariam como castigo por causa das suas práticas idólatras. Sim, mas tem um problema. Isso aí era para ter acontecido na época dele, não agora. É aquilo que eu falei, o problema dessas profecias é que era para profecias ali, para aquela geração, né? Igual a profecia de Jesus dizendo do seu retorno. Ele falou, vamos dizer assim, pessoalmente, com aquela galera ali da geração de Mateus. Aquela geração já se foi, e Jesus não voltou naquela geração. Portanto, essas profecias eram para até um tempo futuro, sim, mas um tempo futuro logo ali, ou seja, naquela mesma geração. Quando Jeremias profetizou isso aí, era para ter acontecido na geração deles. Eu te pergunto, realmente aconteceu naquela época? Porque uma hora, meu amigo, o curso do planeta muda. O planeta está em constante mudanças. Por isso que eu vejo também que esse discurso climático da ONU de mudanças climáticas é uma tremenda balela.
É tremenda agenda política, porque, porra, mudança climática a Terra sempre passou. Desde a época que não existia nem seres humanos aqui. Né? Então, claro que o planeta está sempre mudando e uma hora um rio vai secar ou vai mudar o seu curso, etc. Né? Então, uma hora essa profecia vai acertar, né? Como um relógio quebrado que 2 vezes por dia ele acerta a hora. Né? Um relógio de ponteiro. Então, quer dizer, mas essas profecias eram para acontecer naquela época, né? Não é para a nossa geração. Porque como é que fica isso aí? Daqui a 10 mil anos, daqui a 20 mil anos, ainda vão estar valendo as supostas profecias? A gente ainda vai ter que esperar as profecias acontecer? Quer dizer, daqui a 10 mil anos, a gente ainda vai esperar Jesus voltar? Se caso ele não retornar até lá? Qual é o limite disso aí? É eterna? A validade do negócio não inspira? Então fica muito confortável, porque não vai estar ninguém vivo para comprovar e chegar, ô Jeremias, como é que é? Você falou que aconteceu, não aconteceu. Ô Jesus, você não falou que ia retornar? Cadê você? Né? Então fica muito confortável, sabe? E eu tenho um problema com isso, tá? Mas vamos seguir aqui. Assim, a região que antes era fértil se tornaria devastada. Olha só o que a Bíblia diz. Uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso... Tinha muitas profecias dessa para aquelas regiões inimigas da época, né? Tinha uma profecia contra a cidade de Tiro também, que ela não ia ser mais habitável, não sei o quê. E a cidade de Tiro é uma das mais prósperas do Oriente Médio até hoje, né? Fica ali no Líbano. Então não aconteceu. E assim, claro, a gente está em 2022, né? Se era para ter acontecido, era para ter acontecido naquela época ali, a cidade de Tiro ter passado por algum problema. Mas a gente vê que hoje não passa. Assim, não é uma cidade diferente do ponto de vista negativo das outras que tem ali no Oriente Médio. Muito pelo contrário, se você até comparar a cidade de Tiro no Líbano com as cidades que tem Israel, você vê ou a mesma coisa ou até superior. Que é uma cidade até do ponto de vista superior do que as cidades, da maioria das cidades que tem Israel, por exemplo. Então você vê que a profecia para a cidade de Tiro não ocorreu. Criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Olha isso, irmãos, a terra ficará totalmente seca. E de acordo com o professor da Universidade de Tecnologia na Suécia, Nadir Al-Ansari, esse processo de desertificação do rio Eufrates começou há 35 anos e a produção de alimentos naqueles... Começou há 35 anos. Será que a profecia de Jeremias não foi para aquela época dele? Para a geração dele ver? Só ia acontecer agora na nossa geração? Porque é muito engraçado isso, né? Por que as profecias bíblicas iriam acontecer justamente na geração que está viva, né? Que é a nossa agora, né? Eu aposto que a geração passada, a nossa, também encarou assim. Né? Quando viu alguma catástrofe natural ou algum conflito armado, né, entre os povos de uma época, encararam aquilo como uma profecia que estaria acontecendo no seu tempo. E não aconteceram. Né? Tanto é que a gente está aqui vivo em 2022. Aposto que o pessoal da Primeira Guerra Mundial, que viveu a Primeira Guerra Mundial, né? Essa aí, da nossa era, pode ter encarado aquilo ali como uma profecia se cumprindo. Mas a gente chegou até 2022 ainda. O pessoal da Segunda Guerra Mundial ali, né, cara, vendo ali a ascensão nazista, comunismo, Terceira Guerra Mundial, enfim, o eixo contra os aliados, aquela coisa toda, pode ter encarado aquilo como uma profecia se cumprindo. Mas a gente chegou até aqui. Né? Você vê que acabou em 45, a gente está em 2022. E a humanidade ainda está aqui fisicamente. Então, é isso. Para qual geração é exatamente? Né? Esse é o problema. Países tem sido cada vez menor. Mas o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Acontece, irmãos, que a batalha do Armagedon vai acontecer de acordo com o livro de Apocalipse. Aqui, ó, mais uma vez a configuração do Deus Pan. Aí configura um demônio assim, entendeu? Porque fica mais fácil você apalpar a coisa. Quando uma questão é espiritual,
o seu cérebro vai buscar algo físico, algo palpável, para ele poder fazer um comparativo e construir ali uma, digamos, lógica. Então é preciso uma configuração visual até mesmo. E isso que eu estou dizendo vocês vão entender no meu veredito final a essa questão dos sons dos demônios no Eufrates, tá? Lembre-se disso que eu estou dizendo, que no final aqui da live vai ser importante. A configuração, tá vendo? É sempre assim, ó. É preciso figuras, é preciso arquetípicos. Tipo aqui, ó, o demônio é isso aqui, ó, é o deus Pan, ó, o ser bípede com chifre de carneiro. Tá? É preciso isso para dar vazão às coisas espirituais. Vamos botar entre aspas, tá? Fica até o final que vai ser muito interessante, tá? Apocalipse, exatamente no local onde um dia existiu o rio Eufrates. Olha que coisa surpreendente o que a Bíblia nos revela no capítulo 16. Preste muita atenção. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para... O fato de rios secarem e depois voltarem também é normal na natureza, tá, pessoal? Tem rios que secam, assim como a água do mar ela recua, depois ela avança. Não quer dizer necessariamente que o nível do mar está subindo, igual fala a narrativa, inclusive, do desastre climático aí da Greta Thunberg, né? Que o nível do mar está subindo. Sim, a maré sobe e ela recua também, né? Mas a marcação do Capitão Cook em 1700 e alguma coisa está no mesmo lugar até hoje. Ou seja, não em nível macro, o oceano está subindo e está ficando alto e cada vez subindo mais. A maré sobe e a maré recua. Mesma coisa os rios. Tem vezes que um rio pode ter uma míngua, assim, secar ou diminuir, né, o nível da água, mas depois ele pode voltar ou às vezes simplesmente secar de vez. Então isso também não é uma coisa muito que prova muita coisa não, tá? Para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se os sons assustadores que estão saindo daquele abismo profundo, na parte seca do rio Eufrates, são gritos e gemidos dos anjos caídos, isso eu já não sei. Mas o que eu sei é que Deus já deu início ao processo de desertificação daquele lugar para que aconteça a batalha final do exército de Cristo contra o exército de Satanás. Mas você não... Olha, isso aí já não acredito nisso não, mas tudo bem. Não precisa ficar com medo, porque a Bíblia nos garante que Jesus vencerá a batalha contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre. Onde... Eu tenho um problema com isso também, tá? Que é o seguinte, é muito confortável saber que o vencedor está do nosso lado. Que o vencedor de toda a narrativa, vamos dizer assim, tá? O vencedor desse filme é o mocinho. Né? O mais forte está do nosso lado. É muito confortável. O que a gente vê no nosso dia a dia é o quê? É o mal sempre ganhando. Você há de ver o que você vê na política, o que você está vendo no Brasil e mundo afora. É sempre o mal triunfando. Você vê até na plataforma mesmo, quem é vigarista, quem usa boot, o canal cresce, não é censurado, não é cortado, o YouTube não faz nada, né? E você simplesmente que dá a sua opinião e fala a verdade, o YouTube vai lá e te lima, né? Então você vê em todas as áreas da vida, né? Você vê aí no teu trabalho, você vê na política, o corrupto sempre se dá bem, você que trabalha certinho e honesto, você não cresce na vida, né? Ainda mais em países como o nosso. Criminoso se dando bem, né? Enfim, você viu aí, né? Vai lá, cumpre 6 anos de pena e tá em liberdade, tipo o Guilherme de Pádua, tipo a Suzane von Richthofen, etc. Então, etc. Se eu ficar citando aqui. Mas nessa história aqui, na história da Bíblia, o bem vai vencer no final. Eu acho bom demais para ser verdade. E eu tenho muito problema com histórias que é boa demais para ser verdade. Eu acho até que esse tipo de história pode causar um comodismo na civilização, que a maioria é cristã no mundo, né, no Ocidente. Então as pessoas não vão tomar as atitudes físicas
extremas ao qual nós carecemos e muito, porque elas sempre vão pensar, não, daqui a pouco Jesus está voltando, Jesus está às portas, ele vai resolver tudo. Não é preciso tomar nenhuma atitude drástica, não. Esse é o problema dessas histórias, entendeu? As pessoas ficam delegando e esperando sempre um salvador. E elas não tomam as atitudes até drásticas ao qual careciam tomar. O máximo que você vê são esses imbecis que estão na porta dos quartéis, transformando os muros dos quartéis em muro das lamentações, dobrando os joelhos e orando e clamando às Forças Armadas para agir e salvar o Brasil. Esse conceito vem de quê? Da própria religião. Esse é o problema. Esse é o problema. Estão sempre delegando que vem um salvador ou salvadores. Outrora foi o presidente Bolsonaro, agora é as Forças Armadas. Nunca é o próprio povo, mesmo que seja um mulão, uma legião de uma grande massa que pode facilmente tomar, por exemplo, o STF. Por que essa massa não vai para Brasília e resolve as coisas? Fica clamando a uma instituição tipo o Exército que não faz nada nunca. E eles insistem nessa fórmula esperando um resultado diferente. Né? O que a gente vem analisando ultimamente. Isso, para mim, vem desse conceito também religioso, de esperar um salvador resolver o problema final. Se você, como povo, como massa majoritária, fosse e fizesse aquilo que você clama instituições fazerem, ou salvadores fazerem, será que já o problema não teria resolvido, pessoal? Será que há uma necessidade da gente esperar um tal anticristo chegar e reinar e fazer o que tem que fazer? A gente pode deter esse intercrimes. Por que não fazemos? Porque a gente fica esperando um salvador que um dia vai vir e vai resolver. Isso você vê na política, isso você vê na religião, isso você vê em todos os lados. A gente está vendo o intercrimes acontecer, eles já sabem que vai vir futuramente um anticristo e fazer o que ele vai fazer, e por que nós não impedimos isso de acontecer? Ah, porque a profecia vai acontecer mesmo. Será que essas profecias não é para alertar e a gente tomar uma atitude? Para que ela não aconteça no seu resultado final? Ou será que simplesmente essas profecias não irão acontecer e vocês ficam esperando? Talvez seja até uma armadilha do sistema. Porque eu estava vendo outro dia aquele filme lá do Resident Evil, e teve não sei qual foi o capítulo, o cara falou lá daquela corporação da Umbrella, né? Ele falou assim, ó, nós vamos resetar o mundo. E tinha uma Bíblia aberta, ele apontou para a Bíblia e falou ali, ó, e isso já foi feito antes, e apontou para a passagem lá do dilúvio. Ou seja, o sistema, ele se inspira no que está escrito na Bíblia, bota na prática para a civilização. A civilização, em sua maioria, eles sabem que é cristã, principalmente no Ocidente, onde eles querem dominar e destruir. Eles contam que o quê? A maioria da população cristã vai associar isso a sinais bíblicos e vai se acomodar esperando o Messias chegar. E nisso eles ganham tempo e a população fica acomodada. Então eles replicam ou tentam replicar os sinais das tais profecias bíblicas para justamente gerar esse comodismo, digamos, espiritual na população. Ah, Jesus está para voltar, cara, calma. Calma. Para quem invadiu o STF, calma, Jesus vai vir e vai voltar. Não é preciso se arriscar tanto. Vamos só fazer protestos pacíficos e ordeiros. Estão entendendo? Para mim, isso é uma armadilha do próprio sistema. Usar de certos elementos bíblicos, proféticos e botar na sociedade. Por isso que eles botaram lá as estátuas de 2 bestas na comissão da ONU. Das bestas descritas. Eles botaram as estátuas lá. O cristão vai olhar aquilo ali. Tá vendo? Já estão adorando a besta. Tá vendo? Jesus está para voltar. E logo Jesus voltando, deixa que ele resolve. Eu não vou, eu vou ficar aqui na minha casa. No máximo, vou fazer vídeos para o YouTube.
Entendeu, pessoal? Isso pode ser uma armadilha. Eu alerto a todos vocês que são cristãos. Até porque tem um projeto Bluebeam, né? Que vai recriar a volta de Jesus nos céus. E o que esse tal Jesus te pedir, você vai fazer, não vai? Tecnologia para isso ele já tem. E eu já provei no antigo canal todas as pirotecnias do Bluebeam, principalmente eles testando lá na China no final, no Ano Novo Chinês. Eles botaram até uma baleia com som e tudo no céu. É nítido, tá? Como se você estivesse vendo a tela de uma televisão 4K. Tão nítido assim, como se fosse mesmo na vida real. Tão nítido que era, com som e tudo. No Ano Novo Chinês. Procura esse vídeo aí. Eles replicaram, botaram o oceano no céu. Então a tecnologia para isso já existe. E muita gente vai se dobrar, vai cair de joelho, entendeu? Porque eles pegam os elementos bíblicos, proféticos e tentam replicar nos dias de hoje para enganar a sociedade do Ocidente. Tá? Eu penso isso aí. Não que a profecia realmente está acontecendo, e sim que o sistema está dando a entender que está acontecendo. Ele será atormentado por toda a eternidade. E viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará no dia do juízo. Porque eu não consigo ver, pessoal, que o cristianismo de hoje, tá? Assim como seus sacerdotes e fiéis, são algum tipo de freio ao sistema de modo geral. Você vê aí o Silas Malafaia, assim que o Lula ganhou o segundo turno, na oração lá, vamos orar pelo Lula. Agora vamos orar pelo Lula, que Deus oriente ele. Até porque está na própria Bíblia o quê? Toda autoridade emana de Deus. Se você criticar e quiser o mal para uma autoridade, você está fazendo isso com o próprio Deus. Então, se o Lula ganhou para presidente, é de vontade de Deus. E ir contra o Lula é ir contra a autoridade de Deus. É isso que está na Bíblia. Agora cada um vai interpretar do seu jeito, né? Mas o que está escrito é isso aí. A Dilma foi levantada por Deus, o Hitler foi levantado por Deus, o Stalin. Foi tudo a autorização de Deus. Quem é você para questionar? Faz tudo parte dos planos. Que engraçado isso, né? Fica muito difícil. Entendeu? Você não vê um líder cristão se levantando. Aí você vê o Caio Fábio defendendo as picadas. Ele bota até no canto do vídeo dele assim, o dizer, picadas salvam vidas. O líder aí cristão desigrejado. O Caio Fábio. Cadê? Me vê um líder cristão que se levantou contra isso aí de fato. Não teve um. Qual igreja, instituição, né, cristã, qual templo, qual instituição cristã realmente manteve pé e se levantou contra tudo que está acontecendo no Brasil aí? Não teve uma. Edir Macedo já tirou o corpo fora. Agora já está com Lula de novo. Ele está com quem está no poder. Qual? Me diz uma aí. Qual líder cristão? Não teve um. Qual? Qual desses patriotas que estão aí na rua, eles ficam orando até para pneu. Eles creem no Senhor dos Exércitos, que é mais um termo plágio. Igual eu expliquei aí no começo da live. Cara, eles acreditam que vão ter galardão. Eles estão lutando pela sua nação, estão ali em nome de Deus. Eles acreditam totalmente que Deus existe, que existe um paraíso esperando por aqueles que têm principalmente coragem, que lutam pela justiça. E tá realmente uma passagem que eu gosto muito. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Meu amigo, as pessoas são incapazes de arriscar a sua vida em prol daquilo que acham que é certo, mesmo acreditando que vão ter vida após a morte e um galardão completamente cheio. O que adianta? Você acredita no galardão de Deus, na vida após a morte, mas estão se orgulhando de protestos pacíficos e ordeiros? Bota pra fuder, porra! Invade aquela porra lá. Se você tomar tiro da polícia e morrer, meu amigo, o céu é garantido pra você. Se eu tivesse a certeza que existe um mundo espiritual, eu metia a minha na cinta, meu irmão, e ia pra lá. E pulava aquela porra lá, e crivava aquela merda lá, virava um queijo suíço. Que nem disse Paulo, né? Viver em Cristo, morrer é lucro.
Cadê a fé de vocês? Esse é o problema. Você não vê a prática da coisa. Você não vê, vocês estão só assistindo, por quê? Porque é uma profecia que vai vir um anticristo. Calma aí, a gente não pode impedir isso, não? Ah, não. Então eu vou fazer o quê? Se esconder num buraco e esperar que as bombas caiam? Esse é o nosso destino? Contradiz muito com todo aquele espírito de luta que você vê na própria Bíblia. Eu tenho para mim que essas tais profecias apocalípticas é tudo para acomodar a civilização. É tudo para te acomodar. Já parou para pensar nisso? Bom, ele não mostrou aqui. Vou encerrar esse vídeo aqui. Eu quero um mais específico aqui. Ó, acho que é esse aqui, o que eu queria ver o som aqui. Acho que é esse som aqui, né? Não, não é esse aqui não. Esse aqui eu vou mostrar depois. Vamos analisar só o som aqui agora, então. Vamos mais específico. Segundo que estão divulgando aí, esse som aqui, ó. Olha. Se isso aqui. Se isso aqui é o som do. Se isso aqui é montagem, tá muito bem feito. Tá muito bem feito, hein, pessoal? Mas é possível sim que seja montagem ainda, tá? É possível sim. Um som em sobreposição, os próprios caras que filmaram já nessa intenção.
Bom, aqui me parece o som de animais, né? Como de um bode, alguma coisa assim. Parece uma... O cara pode ter posto isso no misturador de som, botado o efeito caverna. Não é muito difícil de fazer, não, mas tá bem feito, né? Depois veio um som que parecia ser humano com algum tipo de vento, alguma coisa assim. Eu teria que ouvir no meu fone de ouvido. Eu tenho um fone de ouvido aqui bom a beça. Vou ver aqui só para confirmar que esse fone aqui eu já ouço para trabalho mesmo. Deixa eu só mudar aqui para eu confirmar um negócio para vocês aqui que eu percebi, tá? Deixa eu ouvir só pelo fone aqui. Vou ouvir o vídeo aqui pelo fone, tá, pessoal? Só um momento. Botei no máximo. Bem feito, hein? Mas é sobreposição. Isso aí é uma cabra. É uma cabra. Editado assim. É sobreposição, pessoal. Isso aí é um áudio em sobreposição, tá? Não é do local. Não é, ou seja, o som não está vindo junto com a imagem que está sendo filmada, ou seja, o som não é do local, aonde você está vendo uma imagem e o som associado à imagem não é do mesmo local da imagem, tá? É um som em sobreposição, tá? Aqui, basicamente, passando para vocês, é como se fosse tipo isso aqui, ó. Eu tô falando aqui, vou botar um som em sobreposição. Tá? Vou botar um som aqui em sobreposição. É isso, basicamente isso, tá? Tá. Eu tô botando um som em sobreposição. Não botei aqui o som. Não tem uma caixa de som aqui emitindo. Tá em sobreposição através de um programa. O som não está aqui. Não está sendo gerado aqui. Onde está sendo gerada a minha imagem. É o programa que joga um som por cima da imagem. Da minha imagem, no caso aqui. Entendeu? Então é isso. É basicamente isso que eles fizeram. Botaram uns efeitos de caverna. E parece ser uma mescla ali. Ele botou um não sei qual efeito que ele deve ter usado, mas pode ter sintetizado com som de animais
É meio que igual eles fizeram no Jurassic Park para simular o rugido dos dinossauros, botaram uma mescla de cachorro com porco e fizeram lá um negócio. Mais ou menos isso, tá? Não acho que seja nada de real, não, tá? Eu acho que realmente é fake, tá? Mas é isso. Até porque não tem tanto tempo assim que vira e mexe acontece isso aí, ó. Tem esse som aqui também que eu acho até mais assustador. Porque o problema é esse, né? São casos muito isolados, não é aquela coisa que você pode pegar uma rotina de estudos, né? Se esses sons fossem rotineiros, outras equipes de estudos, até de outras partes do mundo, poderiam ir lá para comprovar mesmo, filmar, né? E comprovar, fazer até uma live lá do local, né? E comprovar melhor aquilo ali. Mas é uma coisa isolada, assim, que aconteceu, supostamente aconteceu assim. Aí se você for lá agora no ponto onde seria o tal fenômeno, não tá acontecendo nada, entendeu? Então é uma coisa muito isolada. Coisas isoladas assim já aconteceram outras vezes, como por exemplo esse aqui, ó. Como comunista, não acredito no céu ou na Bíblia. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora foi quando, supostamente, há um tempo atrás, saiu o tal Som do Inferno, feito captado pelos russos, tá? Na época da União Soviética, e isso aqui vazou um tempo atrás aí, né? E foi divulgado como Som do Inferno e tal, né? Mas enfim, olha só. Mas como cientista, eu agora acredito no inferno, disse o Dr. Azakov. Inútil para nós dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta. Mas nós sabemos o que ouvimos e estamos absolutamente convencidos que perfuramos através das portas do inferno. As brocas começaram de repente a girar desconsoladamente, indicando que nós tínhamos alcançado um poço ou uma grande caverna vazia. Os sensores de temperatura mostraram um aumento dramático no calor de 2.000 graus Fahrenheit. Nós abaixamos um microfone projetado para detectar os sons de movimentos de placas de baixo eixo. Mas, em vez de movimentos de placas, nós ouvimos vozes humanas que gritavam de dor. No início, pensamos que o som estava vindo de nosso próprio equipamento, mas quando fizemos os nossos ajustes, mais suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único ser humano. Eles eram os gritos de milhões de seres humanos. Como comunista, não acredito no céu ou na movimentos de placas de baixo eixo. Mas, em vez de movimentos de placas, nós ouvimos vozes humanas que gritavam de dor. No início, pensamos que o som estava vindo de nosso próprio equipamento. Ali repete, vai repetir tudo, então acho que já passou o que tinha que passar. Bom, esse aqui, cara, até mais sinistro, né? Bem feito também, aquele ali. Isso aí foi divulgado há um tempo atrás, como tivesse sido o Som do Inferno. Então, de tempos em tempos, eles vêm com isso, né, cara? E mais uma vez, não é uma coisa cíclica, uma coisa que pode alguém perfurar lá de novo e ouvir de novo. O problema é esse. Esse é o problema.
Parecia só um humano mesmo, né? Mas não é nada que possa ser estudado. Isso aí é uma coisa que ocorreu um fenômeno e nunca mais aconteceu mais no mesmo local. Como é que vai se comprovar mais, testar mais? Fica aí, sendo isso, né? Muito ruim. Joaquim Souza. Esse Vinícius se faz de burro. Ele tá ligado que esse som de corrente é da música do Zumbi Walk. Caralho, eu não falei que era som, não era sobreposição, porra. Caralho, eu dei vazão ao negócio, disse que era verdade? Puta que pariu, hein? Mas tem que me criticar por tudo, caralho. Eu não falei que era sobreposição ou você é surdo? Eu não falei que o som lá que estão falando do Rio Eufrates é uma sobreposição, uma montagem? Eu não falei isso, porra. Eu falei que é verdade aquele som? O afoito para me criticar é uma coisa impressionante, né? Pelo amor, né? Brincadeira, né? Não, tá zoando nada. Os caras para me criticar num afoito que nem vê que eu tô falando o que o cara tá pensando. Ou seja, o que o cara tá me criticando é o, pô, nada a ver, cara. Entendeu? Tem nada a ver, mano. Agora, se vocês querem isso aí não carece nem eu botar na minha série Mistério, por isso que eu trouxe aqui hoje, porque é ridículo. Isso aí não aconteceu, não. Tá. Nossa playlist, ó. Você quer mistério, uma coisa séria que ninguém até hoje descobriu verdade. Você vai ter que ir na minha série dos mistérios, os grandes mistérios do mundo. Eu vou deixar o link da playlist aí, né? Que eu vou futuramente continuar com essa playlist às sextas-feiras, né? Meia-noite. Olha só. Cadê aqui, ó? Os mistérios do mundo. Ó, o que tem lá já para você. Aí sim são coisas sérias, né, cara? Para você desvendar. Eu falo aqui sobre o Triângulo das Bermudas, a Maldição de Centralia, a Sombra e a Escuridão, Poltergeist, Edifício Joelma, a História Reais de Navios Fantasmas, o Espantoso Fenômeno da Premonição. Tá? Teve uma parte 2 de Poltergeist, vai ter a parte 3 também, que eu vou trazer aqui ainda. Parte 2 de Poltergeist aqui, da Hetero Hawk, Novas Evidências, O Exorcista, Annelise Mitchell, Amityville, A Casa do Terror da Vida Real, e O Pacto, que eu falo sobre a questão lá do Guilherme de Pada com a Daniela Pérez. Tá? Isso aqui sim é coisa séria, né? São coisas que são casos reais que ninguém tem assim um veredito para dar sobre isso, tá? São mistérios mesmo. Tá aí o link no chat. Aqui, essa playlist são coisas realmente cabulosas, sem explicação. Agora, isso aqui de hoje, realmente, gente, é montagem, tá? Esse negócio aqui dos sons aqui do Rio Eufrates é montagem, tá? E as tais profecias que apontam ali é aquela coisa que tudo que era dos povos vizinhos ali, inimigos dos hebreus, eles colocavam como fonte de profecias de término das coisas, de fim daquele povo. Os deuses deles eram demônios, veio toda essa cultura depois, principalmente com o cristianismo, né? E eu deixo também uma pergunta para vocês, aí vocês podem até responder. Será que é possível, assim como eu já decretei que isso é montagem, tá? Os sons do Rio Eufrates é balela, tá? Assim como também dessa tal sonda russa que captou um tempo atrás aí o som dos infernos, que eu mostrei aqui para você. Penso também que é uma montagem, tá? Isso foi muito usado pelas igrejas aí para prender o povo na igreja, né? Porque você prende pelo medo, prende pela ganância. Tem esses dois pilares aí principais, né? As pessoas não querem Deus, elas só querem fugir do inferno. Essa aqui é a realidade. Então esse vídeo esse som do inferno, suposto som do inferno, veio a comprovar para botar medo nas pessoas, né? Que realmente o inferno existe. Mas são esses fenômenos muito isolados, né? Que não tem repetições, né? Então
descarte de cara. E outra coisa que eu queria deixar para vocês até responderem aí, se seria possível, né? Se o som é espiritual, se a manifestação é espiritual, por que, né, por que seria captado por algum instrumento humano, né? Uma câmera ou um microfone, né? Então, sempre quando eu vejo assim, né, sei lá, aparições, né, vídeos assim, não que eu descarte completamente, não descarto a possibilidade da existência do mundo espiritual, mas assim, é possível um mecanismo humano, tipo uma câmera ou um microfone, captar o mundo espiritual? Como é que pode ser um artefato físico, né? Então, sempre quando... Esse é o problema que estraga também esse assunto, sabe? Você vê esses vídeos de aparição no YouTube, tudo balela, cara. 99,999% ali são balelas, né? Muitas também tidas aparições de OVNIs são montagens, né? Então isso até desconstrói e estraga o tema para quem está estudando o negócio a sério, né? E às vezes a coisa existe, às vezes é sério o assunto. Só que essas pessoas que forçam as tais provas, né, com muitas fraudes, querendo enganar as pessoas, matam o assunto, né? Então, às vezes, o mundo espiritual até realmente existe, mas a gente se depara com coisas como essa, você deixa o assunto blindado para a seriedade. As pessoas já olham esse tipo de tema aí, de qual é o assunto? Ah, tudo balela, igual o pessoal está fazendo aqui no chat, ó. São poucos aqui que estão comentando com seriedade sobre o assunto que eu estou trazendo nessa noite. Isso é uma coisa que também me chateia um pouco, sabe? Me desgasta aqui. Ah, o som não sei do quê. Sabe? Levando na brincadeira. Não é bem assim. Acho que tem que tudo ser analisado seriamente. A gente analisou seriamente e decretamos. O nosso veredito é que o som do Rio Eufrates, assim como da sonda russa que saiu há uns anos atrás, do som do inferno, são áudios em sobreposição, são áudios criados, são montagens, tá? A gente tem o nosso veredito aqui, são montagens. Mas eu queria comentários sérios sobre isso, né? Brincadeira de criança de quinta série que você vê aí no chat, entendeu? Que é chato isso, entendeu, cara? A gente vê que o nosso público ainda está muito imaturo, é um público que não consegue te acompanhar no seu raciocínio. É chato demais, cara. É triste, sabe? Me desanima muito de fazer vídeo. Brincadeiras, outros aqui perguntando o quê? Ó. Eu não entendi. Você tá falando sério, Vinícius? O que foi? Sabe? É isso que desgasta a gente pra caramba, cara. O público não consegue, não tem a tua mentalidade, tá muito atrás ainda. É difícil demais, é animador, cara. Você tá falando sério? O que eu tô falando sério? O que? O que foi que eu falei demais aqui? O que? Fala, explica aí. Aí. Sabe? Não sabem se comunicar. Fala aí, meu filho André Pinheiro. O que? Você tá falando sério? O que? O que foi que eu falei aqui de absurdo? Vou esperar você escrever. Pô, mas é tão chato isso, gente. Aí o outro bota aqui, não sei o quem que tá no banheiro cagando. Porra. Não é só porque o som é montagem, tudo isso, mas leva o assunto a sério, pelo amor de Deus, cara. Tá? Pô, tô deixando de fazer as minhas coisas para trazer conteúdo pro canal. Parece que a gente tá lidando com um monte de criança de quinta série, cara. Tem pessoas que não tem nada para dizer, né, cara? Eu já percebi isso no canal já. Só sabem botar boa noite, oi, não sei o quê. Não tem o que dizer, cara. A gente traz cada conteúdo variado aqui no canal, as pessoas botam no comentário, boa noite. Puta que pariu, cara. É foda, mano. Pô, você não tem nada para dizer do tema que a gente trouxe hoje, além de um boa noite? Tanta gente que assiste, mas não comenta nada.
Aí fica no meu WhatsApp, no privado, me enchendo de mensagem. É isso que eu fico puto, entendeu? Eu nem respondo lá. Porra, responde aqui no canal até para dar engajamento ao vídeo. Mas não, vai pro meu privado, fica me enchendo, ó, com áudio, com texto. Pô, isso aí que você tá falando é interessante, cara. Vai no canal e comenta isso. Não comentam nada no canal. Eu tô parando de responder essas pessoas no privado, porque, porra, o que é isso aí que você tem para me dizer sobre o assunto? Você não comentou lá. Não, fica no privado. As pessoas têm medo de se expor até com opiniões sérias sobre as coisas. Aí só os que gostam de brincar que comentam. Sabe? Então essas duas coisas é muito chato. Muito chato mesmo. Entendeu? Coisa chata isso, cara. É sério o que o rapaz respondeu aí? Sim, verdade. O som se repete, é. É verdade, é isso. Cabala, numerologia, esoterismo judaico. Nada que vem de lá presta. Ah. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, o meu veredicto é esse, tá tudo certo. Quer coisas sérias para você analisar? Você gosta de mistérios, mas coisa séria, que não duvida da sua inteligência, que não quer te prender numa religiosidade, numa instituição religiosa, assiste a minha playlist dos grandes mistérios do mundo. Tá? Botei o link aí no chat, beleza? Então é isso, boa noite, tchau.